Olá, tudo bem? Fala, Senhor. O Senhor fala aqui através da palavra da Bíblia Sagrada. Vimos ontem Cristo e as 7 igrejas, o período da era cristã, como Cristo buscou ter o controle, o comando da liderança das igrejas. E a 7ª igreja, você vive esse período, deixa Jesus assumir o comando do seu coração, da sua vida, deixe Jesus se assentar no santuário da sua alma. Hoje, o 4º dia, 4º tema, Cristo no trono e o selamento. Deus tem um povo especial. Ele busca a cada dia trabalhar os corações para que esses possam se render a Ele, se entregar a Ele para fazer parte daqueles que serão selados. Serão selados, muitos serão selados, porém há um grupo muito especial na reta final que estará vivo por ocasião da volta de Jesus. Nós vamos ver sobre ele. Mas primeiro eu quero te convidar para o capítulo 4, aqui na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 fala de um momento muito especial, quando Cristo ascendeu aos céus e ele foi para os céus com uma obra específica e especial para realizar. O capítulo 4 de Apocalipse, o versículo 1, fala de um trono, fala de uma porta aberta. Vamos ver? Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Cristo, você sabe muito bem, todo o sistema do santuário convergia para a pessoa e para o ministério de Cristo. Para a pessoa, no caso, quando ele entregou a sua vida. Para o seu ministério, quando ele verdadeiramente se tornou o Cordeiro de Deus. Isto acontecia no pátio, no santo. O santuário diariamente ele entrava no lugar santo para operar uma obra, então ele abria uma porta. Essa porta foi aberta quando Cristo ascendeu aos céus. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 1, nós encontramos que fala a respeito de Cristo como ministro, sentou-se à destra de Deus. E no versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse fala que de um trono, no céu, um trono armado para receber Jesus, quando Jesus agora seria entronizado ali no santuário celestial. O versículo 5 confirma para nós que isso faz alusão ao lugar santo. Olhe bem, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Menção, referência ao castiçal, ok? Muito claro para nós sobre isso. Agora no versículo 11, nós encontramos que Jesus é digno de ser entronizado, de ser aprovado, aclamado, adorado por aquilo que ele havia realizado. Tu és digno de receber a honra, a glória, porque todas as coisas tu criaste. Então nós encontramos o capítulo 4, que fala agora de Jesus sendo aceito, recebido, e o salmista também fala sobre isso. Quem é o Rei da Glória? Então, trazendo para hoje, para nós, Cristo é aquele que está hoje diante do Pai e que ele foi digno de poder fazer isso. Por esse motivo, Hebreus 4,16 diz que nós podemos ir com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque lá está Jesus. É o que o capítulo 4 fala. O capítulo 5 fala agora que ele assume então esse ministério e ele tem condições, autoridade, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 5 e o versículo 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com sete selos. No capítulo 6, esses selos são abertos. Esses selos eles fazem referência ao período da era cristã, quando Cristo buscaria estar no comando da igreja cristã, do cristianismo, ok? Então vamos lá, o livro da vida. Cada nome que se achegasse a Cristo mediante a obra do Espírito Santo poderia ser então agora apresentado ao Pai, ok? Muito claro para nós, os nomes somente daqueles que alcançassem o trono, o altar de incenso, com as suas confissões,
com as suas orações, com o seu arrependimento. Vamos lá então, agora capítulo 5 e o versículo 8. Olha o que diz aqui, capítulo 5 e o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entendeu muito bem? Porta aberta, aberto o lugar santo, para que Cristo pudesse se dirigir ao altar de incenso para agora então iniciar o ministério da intercessão, o único mediador, ok? Entenda muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma aplicação trazendo para os nossos dias como que o chifre pequeno, como que o sistema papal, como que Roma papal busca lançar por terra a verdade de que Cristo é o único mediador. O Espírito Santo então nos convence do pecado, da justiça, que somente através dos méritos de Cristo nós podemos então ir ao trono da graça e clamar em nome de Jesus. Nós vivemos hoje o período do 6º e do 7º selo, correto? Que falam dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Então, ao estarmos vivendo esse período, não podemos esquecer, o inimigo vai fazer de tudo para tirar a mediação que somente Cristo é digno, ok? Então, uma coisa muito interessante, quando faz a intercessão diante do Pai, o Espírito Santo faz a intercessão aqui no coração. Como que é essa intercessão do Espírito e a intercessão de Cristo? De Cristo está claro, o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, ao Espírito Santo nos convencer do pecado, ele atua no nosso coração. Que obra é essa? É a obra de nos convencer do pecado. Ele atua intensamente, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, quando o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E aí então Cristo leva diante do Pai a nossa intercessão, a nossa mediação. Cristo também realiza hoje, a partir de 1844, o ministério da purificação do santuário celestial. O Espírito Santo opera essa obra de purificação do santuário da alma aqui na terra, porque nós somos o santuário de Deus. E ele opera o lavar regenerador, a purificação do nosso coração. Isso precisa ficar bem claro para nós, porque o Espírito Santo comunica a justiça de Cristo, ok? Agora no capítulo 7 e o versículo 3, algo muito interessante para nós analisarmos. Começaremos agora então a obra que o Espírito Santo está fazendo hoje, que se chama o selamento. Não se esqueça, quando nós conhecemos o Evangelho, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 13, nós somos selados pelo Espírito para a promessa, para o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Então o capítulo 7 é o capítulo do selamento, é o capítulo da visão dos glorificados, ok? Então no versículo 3 diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000. O que é isso? O Espírito Santo opera o selamento no nosso coração para externarmos esta obra através do selo de Deus, da observância, da guarda do Santo Sábado. Aquele que não permite o Espírito Santo operar no seu coração, ele não vai experimentar essa obra. E trazendo para os nossos dias, Apocalipse capítulo 18, verso 1, toda a terra foi iluminada com a sua glória. Qual é a glória de Deus? O caráter de Cristo em nós. Então, nos últimos dias, Deus quer fazer essa obra de forma muito especial para cada um de nós. No versículo 9 até o versículo 14, fala daqueles, a visão daqueles glorificados que estarão diante de Deus, aclamando, louvando e glorificando a Deus. E esses serão um grupo muito especial, 144.000 estarão diante de Deus, terão o privilégio de estar ali pertinho de Deus.
Não gostaria você de fazer parte desse grupo? Se caso não fizer parte desse grupo, você deve buscar a preparação para o selamento hoje, para que Deus possa operar no nosso coração. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado porque Cristo está no trono e Ele intercede por nós. Obrigado porque o Espírito opera hoje no nosso coração mediante a obra de Cristo no santuário celestial, para selar o nosso coração com o seu poder para a glorificação, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.